Que é lá da ABCP. Quando a gente fala em dosagem de concreto, claro, a gente está falando em achar a proporção entre os componentes. Esse é um desafio atual do Instituto de Tecnologia de Concreto. Infelizmente, hoje, muitas empresas ainda, ou muitos profissionais ainda, deixam a responsabilidade por achar a proporção entre os materiais do concreto sob a responsabilidade do mestre de obra. Eu não vejo problema nenhum, aqui não há demérito nenhum do mestre ter o traço para concreto. O demérito vem, seja do mestre, do engenheiro ou da engenheira, em que o traço vem de vozes da cabeça. Minha filha aqui, não sei se encontrou isso em algum lugar. Qual a fonte disso, minha filha? Ah, meu pai, são as vozes da cabeça. As nossas vozes da cabeça, elas não nos permitem encontrar um traço de concreto. Não nos permite, por mais experiente que seja o tecnologista de concreto, ele sabe que tanto mais experiente ele é, mais difícil definir a proporção de materiais que você não conhece como vai interagir. Não existe nenhum programa que seja capaz de você lançar os dados e ele te dê a proporção exata entre cada um dos componentes. Por quê? Primeiro, para saber a proporção entre os materiais depende de muitas variáveis. Por exemplo, a superfície do agregado interfere na propriedade do concreto. Se ela é mais lisa, tem uma propriedade, agregados mais lisos geram concretos mais fluidos. Se ele é mais rugoso, aumenta o atrito interno, diminui a fluidez do concreto. O formato do agregado interfere, tanto mais lamelar, ou seja, em forma de lâmina, menor é a fluidez do concreto, tanto mais cúbico, mais fluido. E se for uma aproximação de esfera, no caso das argilas expandidas para concreto leve, maior é a fluidez, melhor a trabalhabilidade. A gente está falando só de brita. A areia, a mesma coisa. Se for uma areia de duna, as areias de duna, apesar de no Brasil ser um problema ambiental trabalhar com areia de duna, isso não é o contexto mundial. Mas as areias de duna são ótimas para concreto, porque o grão ele fica sendo rolado pelo vento e ao rolar esse grão quebra as arestas, então os grãos têm um formato mais arredondado, é perfeito para produção de concreto e argamassa. Mas observe, o formato do grão da areia interfere, o formato da brita interfere, a superfície interfere, o tipo de cimento interfere, ou seja, são tantas variáveis e difíceis de mensurar. É difícil atribuir um número para a rugosidade superficial da areia, ou melhor, da brita. Da areia eu diria que é quase impossível. Portanto, não tem nenhum programa que seja capaz de você inserir dados e ele te dá composição exata sem que você precise levar essa mistura para o laboratório para misturar e ver qual é a resistência que ele terá aos 7 dias, 28, enfim. Então, é fundamental fazer o proporcionamento e experimentar a resistência aos 28 dias. Portanto, é impossível achar um proporcionamento entre os componentes do concreto simplesmente olhando para os materiais e definindo essa proporção. Então, existem métodos de dosagem, vários. Eu vou apresentar apenas um método de dosagem, mas existem vários métodos.
não nos falta método de dosagem. Falta a aplicação do método de dosagem para produzir concretos. Quando a gente fala em qualidade, se a gente está falando aqui em qualidade de concreto, na verdade, a qualidade são 3 Cs. Um desses Cs da qualidade é composição. Ou seja, o concreto precisa ter uma composição adequada. Composição de quem? Dos seus componentes. Brita, areia, cimento e água. Composição básica. A outra característica que nós já discutimos exaustivamente, o segundo C é cura. O concreto precisa ser curado. E a outra característica é cobrimento de armadura. Então, esses 3 Cs são fundamentais para a qualidade do concreto. 1, concreto precisa ter composição. 2, concreto precisa ser curado. 3, precisa ter cobrimento de armaduras. Então, nós vamos criar estratégias de achar a composição, e essa estratégia para achar a composição é o que nós chamamos de dosagem de concreto. Toda dosagem precisa primeiro atender parâmetros de projeto. Então, todo concreto tem um FCK. O FCK do concreto eu preciso atender. Hoje, além de aspectos de FCK, a gente precisa também atender a norma de desempenho, que é a 15575, de 2013. E essa norma, ela estabelece parâmetros de durabilidade, no mínimo para estruturas de concreto, de 50 anos. E outros aspectos também normativos, por exemplo, a 12655. NBR 12655 estabelece Pode perguntar. Alguém abriu o microfone? Eu não estou. Fui eu. Ô, professor, eu não sei se o senhor já falou antes, mas eu não entendi. O que seria FCK do concreto? Boa pergunta. Peraí, vou colocar aqui de lado. Que eu li no material, só que, assim, no material, quando eu li, já acho que já tinha falado antes. Então, já falava de FCK direto, não dava definição. E eu também já falei direto. Resistência no chat, Cristiano, resistência à compressão, resistência característica do concreto. Veja, é a Juliana que está falando, não é? É, isso. Olha só, Juliana, quando a gente fala em concreto, ele precisa propriedade primordial do concreto, resistência à compressão. Ele precisa suportar as cargas, peso próprio, acidentais, etc., as cargas da estrutura em funcionamento. Essa resistência nós chamamos de resistência característica à compressão, ou simplesmente FCK. Isso aqui precisa ser expresso no projeto de estruturas. E, segundo a 6118, tem que ser superior a 20 MPa. Então, quando a gente fala de FCK, eu estou falando da resistência à compressão, que aquele concreto tem que ter aos 28 dias, por exemplo. Então, a 12655, ela estabelece parâmetros de dosagem. Veja que a gente está falando em desempenho 15575, 12655 para recebimento e controle de concreto, e 8953, se não me falha a memória agora. Se alguém tiver acesso aí, dá uma pesquisada. Que eu vou buscar isso, porque é a norma que indica o abatimento do concreto para diferentes usos. Claro, se a gente está pensando em fazer dosagem, a gente tem que minimizar gastos.
Portanto, eu preciso pensar em aspecto econômico. Então, o concreto tem que atender ao FCK, estabelecido em projetos, tem que durar, no mínimo, 50 anos, e, além de tudo, doutor e doutoras, precisa ser achada a proporção que seja econômica. Não dá para pensar em produzir. Eu consigo produzir concretos que têm resistência de 20, eu produzo com 30 MPa, consumo de cimento é de 500 quilos por metro cúbico, cobrimento estabelecido no mínimo de 20 milímetros, eu uso 50. Perfeito, olha, a tua durabilidade vai atender os 50 anos tranquilo. Mas e o custo disso? Então, a gente precisa alinhar parâmetros de durabilidade, resistência e economia. Portanto, antes de fazer dosagem, a gente precisa saber. Isso, ó, o Neto está falando aqui que o J, quando se fala em FCKJ, o J seria, vou abrir aqui a conversa paralela. Aí é FCJ, nós vamos falar daqui a pouco, Neto. Falar daqui a pouco do FCK e do FCJ. No sentido de que o FCK é a resistência característica que está no projeto, enquanto o FCJ precisa ser a resistência real do concreto. Fale, Neto. Alguém levantou a mão aí e pediu. Não, professor, a gente estava falando da pergunta de Juliana, né? Só que, tipo assim, acho que após os 28 dias, o que prevalece no concreto, no caso, é o FCJ, né? Porque, tipo assim, o concreto, exemplo, tal concreto dá aquele, tipo, 25 MPa, que é a resistência característica dele, né? Tipo, Certo. vou usar um CP2, não sei o quê, ele tem a resistência característica de 25 MPa. Aí, tipo assim, em 28 dias, pode ser que ele atinja ou não esses 25 para mais ou para menos. E após esses 28 dias é o FCJ, né? Ó, vamos, tem coisa que está antecipando. Eu sei que vocês já leram, e aí estão antecipando algumas coisas. Eu gostaria só de seguir a sequência, Jefferson, para ficar um pouco mais didático. A primeira coisa que eu gostaria de orientar é agora nós não estamos mais falando de resistência do cimento. Desculpa. Esqueçam resistência de cimento agora. Nós estamos falando de resistência do concreto. Então, se a resistência do cimento é 32, significa que o concreto vai dar 32? Não é isso. A resistência do concreto depende do teor de cimento. Claro que se você usa um CP40 em um concreto e um CP32 em outro, se o consumo de cimento dos dois for igual, o de 40 vai fazer um concreto com maior resistência. Então, agora, gente, quando falar de resistência, não vai ser mais resistência do cimento. É resistência do concreto. Aquela resistência do cimento é uma resistência padrão, com areia padrão, um traço padrão. Nós vamos falar daqui a pouco de FCK e FCJ, para que a gente possa entender realmente o que é FCK. O Cristiano até falou, ó, o FCK é fixo, é fato. É fato, FCK é um valor fixo definido em projeto. O FCJ, gente, é a resistência real do concreto. Depois que você misturar, qual vai ser a resistência daquele concreto? É a resistência que o engenheiro de estrutura colocou no projeto? Outra coisa importantíssima, não vejam o concreto como um material que a gente determina resistência exata. O concreto é rebelde. O concreto não tem uma resistência não, gente. Anota isso aí, olha, coloca logo no entendimento de vocês que concreto não tem resistência.
Logo para chocar. Tira do real. Concreto não tem resistência. Esquece isso, concreto tem resistência. Concreto, ao invés de ter resistência, ele tem uma faixa de resistência. Então, não é um número, como muita gente imagina, como é o FCK, que Cristiano falou que é fixo. Então, qual é o FCK? O engenheiro de estrutura diz assim, essa estrutura para suportar as cargas, com essas dimensões das peças que eu projetei, o concreto tem que ter, no mínimo, 20 MPa, ou 25, seja lá o que for. 20 MPa. Significa que você vai conseguir dosar o concreto para que todos os pilares tenham 20 MPa. Meu amigo, se você está mirando isso, esqueça. Esse concreto que você mira 20, acerta 20, em todos os corpos de prova, é um concreto de Nárnia. Não tem no planeta Terra. Concreto real. Resistência é estatística, probabilística, não é determinística. Eu miro 20 e, errei, um deu 18, outro deu 22, uma faixa de 4 MPa. Eita, agora é problema. O engenheiro de estrutura diz que tem que ser no mínimo 20. Eu tenho peça que está dando 18. É porque você mirou 20 e ele tem faixa. Mas vamos discutir isso melhor um pouco mais lá na frente, Jefferson. Aí vamos trazer essa discussão, só para não antecipar as coisas e perder um pouco da sequência didática. Se eu não conseguir discutir, vocês me cobram um pouco mais à frente. Mais alguma dúvida? Acho que não. Então, vamos lá. Pensemos o que eu estou apresentando. Portanto, concreto. É preciso definir trabalhabilidade. Trabalhabilidade depende basicamente do uso. Vou usar onde, qual é a minha estrutura, qual a densidade de armadura, isso é fundamental. Resistência mecânica, vejam, a gente sempre mira um FCK, que é o que está em projeto. Mas depois de misturar, mirando, por exemplo, 20 MPa, você não vai produzir concreto, é a primeira coisa. E não produz concreto para FCK. A gente produz para FCJ. E esse J pode ser 3, 7, mas geralmente é 28 dias. Então, se eu miro em 20, é um concreto perfeito, na prática você não vai achar 20. Um bom concreto, ele vai variar a resistência de 18 a 22. Veja que eu tenho uma variação aí em torno da média de 2 MPa, para mais e para menos. Então, você não deve mirar o FCJ, ou melhor, não deve mirar o FCK para atender o FCJ. Então, você tem que criar uma margem de erros. Porque, será que 18 passa? Se você mirar 18, ele vai estar nessa faixa. Então, eu vou ter que mirar um 20 mais um desvio. Então, se for perfeito, olha, eu posso colocar de mirar, se fosse assim bem preciso, eu poderia mirar 22. Porque mirando 22, eu encontraria de 20 a 24. Então, a menor resistência atenderia aos parâmetros de projeto. A maior resistência, claro, já está atendendo aos parâmetros de resistência e de durabilidade também. Então, desde já, aproveitar logo o ensejo da pergunta, não se compra concreto pelo FCK. Se compra concreto pelo FCJ. O J representa a resistência real, especificamente o dia da resistência que o concreto vai apresentar resistência. Então, seria resistência à compressão com 28 dias. Isso aqui estamos falando de resistência, reitero, viu, gente? Resistência de concreto.
não mais resistência de cimento. Então, trabalhabilidade, aí nós vamos fazer um ensaio que é fundamental, que é o slump test, ou abatimento de tronco cônico, slump é norte-americanizado, resistência à compressão. Esses dois ensaios, colegas, isso aqui é obrigatório. Chegou o caminhão com concreto, tem que fazer o ensaio de slump, de abatimento de tronco cônico, e tem que moldar corpos de prova para aferir a resistência à compressão. Mas, além disso, é fundamental pensar em permeabilidade. Concreto é permeável. Nós não temos, infelizmente, nós não temos obrigatoriedade de fazer ensaio de permeabilidade. Tem um livro muito interessante sobre concreto. Deixa eu ver se aqui eu consigo enxergar. Vou fechar aqui o... Não, eu quero este. Aqui eu vejo. É este o livro. Durabilidade, ele é do Ibracon. Durabilidade do concreto. Eu indico esse livro. É o melhor livro sobre a durabilidade de concreto. Não é um tema trivial. Não é um tema trivial. E, infelizmente, no Brasil, a gente não tem ensaios para associar o recebimento de concreto a parâmetros de durabilidade. Professor, eu não lembro se já foi um valor. São duas perguntas. O mínimo de resistência do concreto para desenformar é quanto? Olha só, se ele atingiu a pega, pode tirar a forma. E então, os 28... Não sei se tua pergunta é tirar a forma ou tirar a escora. Para desenformar o concreto, para deixar ele nu. Mas, veja, eu posso tirar as formas laterais e deixar as escoras embaixo da laje, da viga. Não estou dizendo só a forma do pilar, por exemplo. Deixar o escoramento, é isso? Olha só, então vamos separar agora. Desformar e remover as escoras. E que aí a gente chama também de descimbramento. Ou seja, eu preciso tirar as escoras do sistema, porque o concreto já tem resistência. Aí vai depender muito do tipo de cimento, porque no primeiro momento, para tirar escoras, observe, só para tirar escoras. Para remover as escoras, eu preciso que o concreto tenha resistência para suportar o peso próprio, já que a estrutura ainda não está em funcionamento para receber cargas de uso. Aí é diferente. Mas, se for só remover a forma sem aplicar cargas, terminou a pega, você já pode tirar um dia depois. Claro, isso depende do tipo de concreto, né? A gente produz concreto de reparo, já fiz concreto de reparo de estruturas, que a gente tira a forma no dia seguinte, tira as escoras e põe a estrutura para funcionar. Com 3 dias ela está funcionando plenamente. Então, a pergunta, tirar escoras, bem, depende, meu amigo. Não tem uma resposta pronta para isso. Depende do concreto, depende da resistência que ele vai atingir ao longo do tempo e depende das cargas que ele tem que suportar. A condição mínima é esforços solicitantes devem ser menor do que a resistência do concreto. Aí o que é que eu preciso qual é a resistência e fazer ensaio ao longo do tempo de ruptura de corpo de prova. E a outra pergunta é, os 28 dias, esse tempo de 28 é o necessário para que já possa construir outra estrutura sobre aquela estrutura de concreto? Aí nós não vamos ligar isso a 28 dias. 28 dias é uma idade... Tem nada a ver.
O que dá condição de construir em cima não é o tempo. Não é que não tenha nada a ver, eu não digo que não tem nada a ver, não. Tem sim, tem a ver. Tem a ver. Mas a gente não liga ao tempo. O que a gente tem que fazer? O que equilibra uma estrutura? Aí eu estou falando de física. O que equilibra a estrutura? Quando carga é menor do que capacidade de resistir. Se a carga for maior do que a capacidade de resistência da peça, a gente sai da estática para a dinâmica. Correto? É. Então, se você quer saber se eu posso construir outro pavimento, eu tenho que ver qual é a carga que vem esse outro pavimento e qual a resistência ao concreto está. E isso se faz por meio de ensaios, e não só olhando o dia. Porque a gente tem concretos que com 28 dias dão 30 MPa, quando a resistência mínima para ele deveria ser 20, ele dá 30, passa tranquilo. E com 28 dias, outros concretos dão 10 MPa. Se você tirar as escoras, é colapso. Então, na obra, quando vai se concretar um pilar, eles já tiram a quantidade para fazer a amostra, para ver, depois de determinado tempo, se as amostras têm aquela com resistência que ele espera para o pilar, não é isso? Perfeito, isso mesmo. E nós chamamos isso de controle tecnológico. Isso é obrigatório. Por isso que eu coloquei o OB, obrigatório. Eu achava que eu entendia que eles iriam assim, não, 28 dias já existem literaturas que já dizem que essa traça já determina que 28 dias ele já tem resistência certa. Entre a literatura e o mundo prático tem uma distância grande. Que a gente tem que ver para crer, Luan. Não estou dizendo que a literatura está errada, não é nada disso. A própria literatura diz assim, olha, com 28 dias ele deve ter atingido. Mas a literatura não considera que o cara que transportou o concreto pode ter parado no caminho e, por algum motivo, vai perder o caminhão de concreto, ele acrescenta água. Aí o que acontece com a resistência? Cai. Então tem uma série de fatores que a literatura consegue prever, mas você não sabe na prática o que aconteceu. Se o cara jogou água a mais do que o necessário, tem uma série de fatores, inclusive de comportamento humano, que pode interferir nessa resistência aos 28 dias. Você vai receber e considerar, não, a literatura diz que com 28 dá resistência, beleza. Não, não é bem assim não. Tem que fazer ensaio de controle tecnológico. E esses ensaios de controle, eles são exigidos e estão na NBR. Oh, meu Deus, ele quer me avisar que eu estou apresentando. 12655. É obrigatório fazer ensaio de controle tecnológico. Esses dois são obrigatórios. Há uma defesa nossa de tecnologia de concreto que, além de resistência mecânica e trabalhabilidade, se faça ensaio de permeabilidade, porque indicaria se o concreto é mais ou menos poroso. Então, o que indica a durabilidade de um concreto é ser permeável. Tanto mais permeável, menos durável. Mas isso não é uma obrigação. Infelizmente. Infelizmente, porque isso aqui seria um ensaio um pouco mais rebuscado. E, hoje, a nossa realidade de cultura, de entendimento, de resistência das pessoas que estão em obra, é de não fazer, inclusive, esses ensaios básicos. O slump e moldar o corpo de prova. As pessoas não fazem. E aí eu vou cobrar que seja feito também permeabilidade? Não. Então, essa é uma realidade que eu diria que precisava ser modificada. Por favor, senhoras e senhores, desta disciplina, quando estiverem em obra, receber o concreto, precisa fazer 2 ensaios, abatimento de tronco cônico e moldar
corpo de prova para fazer resistência à compressão. Isso é obrigado. É exigido por uma norma. Então, não é opinião, não é entendimento de um ou outro. Isso é uma obrigação do gestor da obra. Receber o caminhão, cada caminhão é um lote. Quantos corpos de prova tem que ser moldado? O adequado, no mínimo 3 para a prova e 3 contra prova. O que isso significa? Significa que com 28 dias, meu concreto tem que dar, por exemplo, com 28 dias, tem que dar 20 MPa. Eu rompo 3 corpos, em média ele deu 15 MPa. Então, isso aqui está reprovado. Olha, e esse daqui, esse resultado são os 3. Você não produziu concreto em obra, você comprou de uma central. Quando você entrar em contato com ele dizendo que o concreto deu abaixo, ele vai dizer, não, tem erro no teu ensaio. Ele diz, olha, se tem erro, eu estou com mais 3 corpos de prova aqui. Então, é importante ter prova aí contra a prova. Isso causa uma série de problemas na gestão de obra. Não é raro, e como a gente está na condição de professor, constantemente a gente é consultado para resolver problemas dessa natureza. E aí, deu 15 MPa. O que é que nós vamos fazer? Porque de um lado fica a construtora e do outro fica quem forneceu o concreto. E, das vezes que eu conheço, a construtora sempre vai dizer que o problema é da obra. Sempre. O problema é da obra. Então, para dosar um concreto, a gente precisa, claro, de parâmetros. A gente precisa de parâmetro. O FCK, como vocês disseram, ótimos. O FCK é um parâmetro exigido em todos os projetos. Todos os projetos têm que ter FCK. Por meio do FCK, nós vamos obter a resistência real em determinada idade, que aí nós estamos chamando de FCJ. Portanto, o FCJ vai ser o FCK mais uma margem. Alguns chamam margem de erro. Eu não chamo de margem, não é margem de erro. É margem de comportamento do concreto, não é um material determinístico. Aí eu mirei em 20, deu 18, tem um erro de 2. Não é erro, meu amigo. É comportamento do material. É comportamento. Ele não é determinístico, ele é probabilístico. Ele não tem uma resistência à compressão, ele tem uma faixa de resistência à compressão. Preciso sair dessa disciplina entendendo isso com clareza. Além da resistência à compressão, é possível também precisar de resistência à tração. A gente faz um ensaio que é tração por compressão diametral. Só alguns projetos, ou seja, não é comum usar resistência à tração em concreto, em estruturas de edificações, por exemplo, viadutos, ou seja, obra de arte especial, não é exigido resistência à tração, já que a resistência à tração não é responsabilidade do concreto, e sim da armadura. Mas alguns projetos, por exemplo, pavimento de rodovia em concreto rígido e não pavimento asfáltico, ao invés de trabalhar com a resistência à compressão, eles trabalham com a resistência à tração.
Piso industrial. Importante a resistência à tração, resistência a cisalhamento. Então, resistência à compressão é obrigatório todos os projetos terem o FCK. Todos. Tração. Por compressão diametral, por flexão, módulo de deformação e desgaste por abrasão, é só para alguns projetos especiais. E abrasão é desgaste em superfície. Isso é típico para pisos. Pisos industriais, pavimento de rodovias, é exigido resistência à abrasão. Vou falar um pouco da interferência dos materiais nas qualidades do concreto. Pode interferir no concreto em si. Cimento. Cimento é um pó com grãos de distribuição mais uniforme que o agregado. Concreto. Vou colocar aqui no fone que eu acho que fica melhor. Então, o cimento em si, ele confere, primeiro, maior plasticidade ao concreto. No estado fresco, a coesão entre agregados, entre agregado e água, é praticamente zero, insignificante. Então, quando se fala em coesão, é papel do cimento. É ele que une. Coesão é união, gente. União entre os componentes, ainda no estado fresco, não é união no estado endurecido. Quem confere união no estado endurecido é CSH, especificamente. Ainda, a gente está falando em concreto no estado fresco, na dosagem, não é o concreto depois de endurecido. A gente está agora proporcionando os componentes no estado fresco para que ele adquira as qualidades lá no estado endurecido que a gente discutiu. A gente tem que evitar a segregação. O que é segregação? É separação dos componentes. Concreto, gente, existem situações de obra. Deixa eu ver se eu abro aqui. Deixa eu abrir aqui uma... Tem que deixar ele o mais homogêneo possível, não é isso? Exatamente. Eu acho que eu já... mostrar aqui umas imagens de coisas que são até inadmissíveis. É difícil aceitar que se produza concreto. O profissional de engenharia não pode produzir concreto assim. Não pode, não deve produzir um concreto que no estado endurecido fique aparecendo brita, que fique segregado. Não dá, em hipótese nenhuma. Deixa eu ver aqui, estou só olhando onde é que estão as fotos, para poder compartilhar umas situações com vocês. Olha só. Ó, essa aqui são imagens aéreas de um condomínio aqui em Feira de Santana, que a gente foi consultado para resolver problemas de patologia. Essa é a região com maiores problemas de concreto. O condomínio em si ele tem uma dimensão bem maior, tem uma parte das casas que já estão praticamente prontas. Essa aqui tem imagem geral, a gente tem essas casas aqui, elas já estão praticamente prontas e revestidas. Nós fomos chamados para verificar problemas
nessas casas aqui da frente. A gente não sabe se aqui no fundo teve o mesmo problema, mas é muito provável que sim. Olha só. Olha a qualidade deste concreto. Não faz, aqui está a armadura. Não faz sentido produzir concreto assim. E esse ainda é um caso... Isso é um condomínio do governo, que o governo criou? Não vamos chegar a quem fez, não. Vamos falar do problema sem falar do santo. Mas não é do governo, não, Ló. Porque geralmente aquelas casinhas da prefeitura que são horríveis. Não, aqui é problema de gestão de obra mesmo. Olha para isso. Isso nós chamamos de segregação. Veja, separou o agregado do conjunto, não preencheu a armadura. Isso aqui, na verdade, é um falso pilar. Não é um pilar real, é um falso pilar, foi feito só para esconder as tubulações. Por isso que vocês veem internamente as tubulações. Então, não tem função estrutural. Olha para a laje. Então, olha os espaços vazios, a armadura aparecendo. Esse não é um concreto de engenharia. Veja, às vezes é muito fácil. Professor, oi. Aqueles furinhos ali, pequenos furos ali, são poros, né? Aí já são macroporos. É Flávio que está perguntando? É Jefferson, professor. Ô, Embaixo Jefferson. aí. Não, é porque eu não estou vendo aqui, já vi. É porque estava com as fotos abertas. Aqui são poros gigantescos, né? Quando a gente fala em poros... você está falando esses aqui, é isso, Jefferson? Isso, esses de baixo. São poros, são poros. Pensei que fosse aqui. Aqui já é. Mas isso aqui, sim, são poros. Esses são mais difíceis de evitar. Professor. Aí são problemas de produção ou aplicação do concreto. Foi Jair que perguntou? Não. Não, olha só. Aqui tem os dois. Tem problema de produção... Ou seja, gente, concreto, a gente tem que ter a proporção de brita e argamassa. Quem preenche os vazios da brita é a argamassa. Esses eu não vou chamar isso aqui de poros, não tem como chamar. Isso aqui são buracos. Pronto, a melhor definição é isso. Encher esses buracos tem que ser argamassa. A argamassa do concreto. Fale, Jailton. Jailton aí pediu a palavra. Já passo para você, Flávio. Professor, e um dos principais fatores aí também é o processo de vibração do concreto, é? Perfeito, Jailton. Então, entra teor de argamassa inadequado, falta de vibração, e eu acho que aqui teve teor de água inadequado também. O concreto ele precisa facilitar o preenchimento da forma. Você vê que... A trabalhabilidade também entra. Aí seria o teor estaria associado com trabalhabilidade e plasticidade. Então, aqui tem muitos problemas. Aqui tem problema no traço, não foi um concreto que se fez um traço como a gente está estudando agora. Não teve vibração, o lançamento não foi adequado, não teve cura adequada, você vê que ele está excessivamente poroso, com ninhos de concretagem. Tem segregação à vontade. O que é segregação? É separação de brita dos agregados. No caso, também foi mal adensado aí também, né? Aqui faltou adensamento. Não teve, na verdade, adensamento. Ele não existiu. Agora, professor, esse tubo aí era para ter uma tela, né? Para fixar, ou não precisa? Olha só, lá, o que a gente indica, por exemplo, aqui... Nessa situação, a gente nem estava indicando preenchimento como um pilar. Isso aqui, no meu entendimento, não precisava de concreto. Poderia ter sido... Melhor, né? Não, ter sido feito um shaft. Com gesso? Até gesso, isopor, alguma coisa, só para esconder isso aqui. Porque esse pilar, isso aqui é alvenaria estrutural.
Esse pilar aqui não tem função estrutural nenhuma. Ele só está guardando os canos, ele está criando problema. Para que esse concreto aí? Não tem função. A armadura, ele só colocou a armadura para segurar o concreto, ou seja, fazer essa tela aí que Flávio sinalizou. Porque se você lança o concreto sem armadura, os tubos não suportariam a carga do concreto. Então, ele armou. Então, isso aqui é desnecessário. Isso aqui, já esse concreto aqui na lateral, isso aqui é da laje. Esse sim tem função estrutural. Este daqui, não. Mas já que foi feito, não pode ser um concreto assim segregado, com buracos. Porque, claro, a armadura aqui está exposta. Não tem problema na estrutura, mas vai ter na durabilidade. Se você colocou aço e transformou isso aqui no pilar, eu entendo isso aí como uma durabilidade e uma estrutura. Acabou, tem que ter 50 anos, meu amigo. Você tem que dar essa garantia. Mas não é estrutural, mas vai... essa armadura vai corroer, expandir, desplacar, vai trazer problema de durabilidade. Professor, aí no caso, se a gente jogasse grout, aí iria maquiar, né? Olha, é possível sim resolver com grout. Mas Flávio, né? Mas aí você vai ter que cortar aqui, ó, Flávio. Todo o concreto segregado. Todo. Em ângulo de 90 graus. Nessa situação aqui, veja, dá até... Olha só. Não, aí só vai maquiar. Aí não é terapêutica, é maquiagem. E maquiagem cara. Eu não gosto da expressão maquiagem. Escondeu errado. Escondeu errado, né? Exato, maquiagem. Não sei porque as pessoas usam essas... vamos fazer maquiagem. Eu adoro fazer maquiagem. Maquiagem deixa o belo mais belo. Porque envolve mulheres. Então, maquiagem está errada, não é? Não vamos fazer maquiagem. Na verdade, faz um armengue. É um armengue. Porque a gente faz maquiagem em estrutura, Flávio. Eu tenho medidas terapêuticas que são maquiagens. Eu tenho uma fissura lá que não tem função, que não traz problema nenhum. E eu não quero que as pessoas vejam aquela fissura. O que a gente faz? Eu vou enrijecer para resolver a fissura. Isso é problema, meu amigo. Não enrijeça, não. Faça uma maquiagem para ninguém enxergar, fica bonito. E ela continua lá trabalhando, ela é inofensiva. Isso para mim é uma maquiagem. Se você joga uma argamassa aqui rodada em obra, você fez um armengue. Se você trocou a argamassa por um grout, você fez um armengue caro. Que é mais caro. É bem mais caro. Então, não é maquiagem. A partir de agora, essa é uma coisa muito minha, tá? Eu gosto da expressão maquiagem. Ela tem uma função. A maquiagem não é um armengue. Até porque se a namorada de vocês fizer uma maquiagem e você disser que a maquiagem tem o mesmo contexto que a gente está usando, ela vai se ofender. Você fez uma maquiagem. A mesma coisa do concreto? Não, meu amigo, claro que não. Então, vamos usar no mesmo... Eu defendo isso. No mesmo contexto, a maquiagem em patologia e terapêutica de estruturas é fundamental, como é a maquiagem para a mulher. Agora, o armengue, não. Aí as pessoas, às vezes, fazem armengue e dizem, não, vou fazer uma maquiagem. Não está fazendo maquiagem. Não está. A maquiagem... Oi? Está piorando a situação, né, no caso? Está piorando, está escondendo, está fazendo um armengue. Você só está escondendo o problema para que ele apareça lá na frente. Ele vai aparecer. Então, olha, se for realmente recuperar, dessa linha daqui para cima... Arranca tudo. Arranca tudo. Escora o sistema, arranca tudo e preenche com microconcreto. Portanto, a gente precisa falar aí, quando a gente está falando de concreto, a gente tem que evitar a segregação, tem que evitar a exudação, que é a separação, ao invés da brita, separação do cimento, ele tende a subir junto com a água, e é isso que a gente chama de exudação. Portanto, maior teor de cimento
Eu diria até maior teor de argamassa. Evita a segregação, evita a exudação, aumenta a coesão, são todos aspectos positivos. Ou seja, ter maior plasticidade. Tudo isso aqui é bom. Isso aqui é efeito colateral. Ou seja, tanto mais cimento você usa, maior o calor de hidratação. Porque é o cimento e a água que irão reagir. Maior variação volumétrica, maior retração. Então, tem o aspecto, isso aqui é positivo, nós desejamos isso, e isso aqui é efeito colateral, que a gente tem que saber lidar com ele. Ou seja, ele vai existir. Se você tem uma situação em que o concreto precisa ter maior consumo de cimento, você tem que saber lidar com esses efeitos colaterais. Então, essa seria a influência do cimento. Os agregados miúdos em si, ou seja, todo agregado cujo D máximo, diâmetro máximo, é menor que 4,8 milímetros. Então, isso seria um agregado miúdo. Tanto maior o teor de agregado miúdo, maior o consumo de água. Porque o agregado miúdo tem maior superfície específica. E tanto maior superfície específica, maior área de molhagem. E a água quem molha a superfície do agregado para reduzir o atrito. Portanto, tanto mais agregado miúdo, mais água você precisa. Claro, tanto mais agregado miúdo, mais grãos a serem unidos por CSH, portanto, você precisa mais de cimento. Mas, isso seria eu não vou chamar isso de efeito colateral, isso é uma necessidade, uma característica. Só que os agregados miúdos, eles conferem plasticidade ao concreto, e tornam o material mais plástico. Os agregados graúdos, nós já discutimos isso, tanto mais arredondado e liso, maior a plasticidade e menor a aderência por conta da rugosidade do agregado. Agregados lamelares são os piores para a gente tem que evitar agregados lamelares, porque isso aumenta o consumo de cimento, areia, água e, por fim, resulta em concretos menos resistentes. Os melhores agregados são realmente os cúbicos e rugosos. Já que a gente conhece a influência dos materiais que constituem o concreto, vamos falar um pouco de método, de metodologia de dosagem, uma metodologia que é da Associação Brasileira de Cimento Portland, ABCP. Essa metodologia, ela vai de concretos secos até concreto fluido, ou concreto de uma consistência mais plástica, até concretos fluidos. Veja, eu não estou falando de concreto autoadensável. Existe uma metodologia para concreto autoadensável. Aqui a gente está falando de concretos com maior fluidez, que são capazes de serem bombeados, mas que ainda assim exigem vibração. A maior parte dos concretos exigem vibração. Os concretos que não exigem vibração e que são autoadensáveis, tem uma metodologia própria de dosagem. Nós não vamos entrar nessa especificidade. E aí não é a metodologia da ABCP. Concretos também chamados secos, ou seja, concreto de barragem, concreto de blocos de concreto, de pavimentos rígidos, no caso, aqueles blocos de pavimento rígido para fazer como se fosse calçamento, também não entra na metodologia da ABCP.
Ela é específica para concretos de estrutura e o que a gente chama de concreto convencional. Sempre, gente, quando coloco isso, parece que é só da ABCP. Não. Todas as metodologias fornecem uma primeira aproximação. É preciso fazer a mistura experimental no laboratório e testar aos 28 dias se a resistência foi atingida pelos materiais misturados. Para fazer especificamente a dosagem, definir logo o traço de concreto, a gente precisa definir o tipo de cimento. Então, que cimento é esse? Olha, é um CP5 Ari. Se eu uso um Ari, é um cimento fino. Tanto mais fino, eu posso dizer que isso aqui necessita de mais água. Então, se eu uso um Ari e tenho um abatimento do concreto, digamos, de 160 milímetros, abatimento de tronco cônico, para um Ari. Troquei esse cimento por um CP3. O que vai acontecer? O Ari é mais fino, então ele exige mais água para atingir esse abatimento. O CP3 não tem a mesma finura do Ari, então ele precisa de menos água. Então acaba sobrando água. Resultado, ao invés de um abatimento de 160, você vai ter um abatimento maior que 160 milímetros. O que eu quero dizer com isso? É que trocando cimento, só trocando cimento, mudou o cimento, é preciso mudar o traço. Portanto, vejam que a interação dos materiais para aferir trabalhabilidade, por exemplo, muda quando você muda o tipo de cimento. Então, nós precisamos saber o tipo de cimento e usar o cimento que vai ser empregado na obra. É preciso ter a massa específica desse cimento. Geralmente, é 3.100, essa é a massa específica comum, quilos por metro cúbico. E definir, claro, o FCK, agora eu sei misturando. Não tem nada a ver com o FCK, a gente esquece. E definir a resistência do cimento. Definir a resistência do cimento, ou seja, esse cimento é o quê? É um CP32 ou é um CP40? Lá no ábaco de Abrams, é preciso definir resistência do concreto a partir da resistência do cimento. Ele interfere. Agregados. Para os agregados, a gente precisa da análise granulométrica. É preciso ter o módulo de finura do agregado. Módulo de finura, como é medido o módulo de finura? No ensaio de avaliação granulométrica, o que a gente faz? A gente pega a areia, por exemplo, e passa numa série de peneiras, 4,8, 2,4, que é chamada série de peneiras normal da BNT. Então, 2,4, 1,2, isso aqui tudo em milímetros. 0,6, 0,3, 0,15 ou 150 microns e fundo. Então, o módulo de finura nada mais é do que a soma do retido em cada uma dessas peneiras. Então, por definição, módulo de finura é a soma do percentual retido e acumulado na série de peneiras da ABNT. Isso é importante, gente. Eu acho, até na interpretação, olha só.
Eu tenho módulo de finura de uma areia. Módulo de finura igual a 3,5. Eu tenho outra areia que o módulo de finura é 1,5. Aqui eu vou chamar areia A. Vou colocar aqui. A. E a outra uma areia B. Não sei porque veio essa linha aqui, mas deixa aí essa música. Não era para ela ter vindo. Mas tudo bem. Dessas duas areias, qual é mais fina? No caso aí é a porcentagem, né? 3,5, né? Não, módulo de finura. O módulo de finura... Entendi, Flávia, a tua pergunta. Módulo de finura é a soma do percentual retido acumulado na série de peneiras, ou seja, de 2,4 até 150. Vejam, a soma despreza o que foi para o fundo. Esqueci de dizer isso. Não entra no módulo de finura o que está aqui no fundo. É só o que ficou retido na série de peneiras. É essa soma aqui, ó. O que está no fundo não entra no módulo de finura. Então, é a soma do percentual retido acumulado na série de peneiras da BNT dividido por 100. Então, acho que a mais fina deve ser 3,5, né, professor? Já que no ponto fundo. Sim. Acho que Quem dá mais? Quem dá mais? acharia que é a B. Por quê? É a B. Porque eu não tô ficou vendo que retido tá- mais na A. Se ficou retido mais, quer dizer que o material é mais grosso. Olha, Márcio aí já... É a A ou a B? Não sei, eu tô deixando... Eu creio que Vamos seja lá, a dê B, mais e porque argumentem. Professor, significa que muito resíduo ficou no fundo, então por isso que ficou um valor baixo de 1,5 na hora de somar e dividir por 100. eu acho Então, que isso o que precisa ser significa... pré-definido é se teria, no caso, a mesma massa das duas areias. Sim, mesma massa, Mesma Andressa, massa. perfeito, mesma massa. Eu acredito que a Na B verdade, seria mais fina. volta aqui, Andressa. Independente da massa, como é percentual, não interfere. Não é isso? Se eu usar 300 gramas da areia A, eu vou ter o percentual retido acumulado em relação a 300. Se na mesma areia eu usar 500, não vai aumentar a quantidade, porque eu estou usando 500 gramas ao invés de 300, mas o percentual retido vai ser o mesmo. A letra é o B. Correto? Entendi. É. Eu diria Professor. também a B. A B é mais fina. Então, peraí, a B é mais fina. No caso, eu não entendi ainda esse valor de 3,5. Seria o percentual que sobrou no fundo? Eu não entendi ainda. Não, o fundo esquece. Não. Ó, peraí. Deixa eu ver se... É Flávio que está perguntando, não é, Flávio? Isso, é. Essa pode ser uma dúvida de todo mundo. Digamos que eu usei 500 gramas de areia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer assim, ó, para ficar fácil a conta. Ao invés de 500, eu vou usar 600. Desses 600, ficou 100. É só para conta mesmo. 100, 100, 100, 100. 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, aqui para o fundo foi 100. Correto? Isso. Então, o que é o módulo de finura? A soma do percentual, aqui é a massa que eu estou colocando. O que eu preciso achar para achar esse módulo de finura? Eu tenho que fazer assim, ó. 2,4. 600 gramas representa 100%, correto? Sim. 100 gramas representa X. Então, X vai ser... 17%. Oi? 16,7%. Ó, muito obrigado. 16%. Vou colocar aqui 17, correto? Pode ser. 17%. 17, 17, 17, 17. Perfeito? Isso. Aproximado. Então, é 17 vezes 5. 85. Quanto? 85. Ou é bom trabalhar com gente inteligente. A soma do percentual retido acumulado é 85%.
Isso aqui dividido por 100. 100. Vai lhe dar a soma do percentual, ou o módulo de finura da areia. Entendeu? Então, Aí, no caso, esse 3,5 seria 3,5%? É isso? Do somatório? Não, não vai ser. Não vai sumir o porcento. Porque, só 1% porque divide por 100. Sai a Isso aqui não é porcentagem. 100%? É dimensional. Você divide por quanto? Por 100%. Então, você vai ter um número. Qual é o número? O módulo de finura. É o número adimensional. Então, no caso, quanto maior esse número, maior, tipo assim, mais grossa é a areia, né, professor? Peraí, eu não quero criar essa regra, não, Jefferson. Eu quero seguir o raciocínio que vocês começaram a fazer. Qual foi o raciocínio? Luan fez assim, olha, tanto maior esse número, acho que foi Luan que falou isso, tanto maior o módulo de finura, maior a quantidade retida aqui. Deixa eu mudar aqui as cores. Tem como mudar. Então, se eu tenho uma areia de grãos mais grossos, ao invés de reter 100, aqui pode reter 120, 120, 120, 2, 4, 6, 120, 120. Ou seja, só isso aqui, 120, tá horrível, o amarelo eu só vi agora, mas tudo bem. 120, 120. Oi? Aí, no caso, zerou. Qual é o que vai para o fundo? Nada. 0. Se os grãos são mais grossos, eles ficam retidos na peneira. O que acontece com o número, módulo de finura? Aumenta ou diminui? Vai para 100, né? Aumenta. Aumenta. Tanto mais retido em peneira, é porque mais grosso é o grão, aumenta o número, o percentual retido nas peneiras. Aumentando o percentual retido, você aumenta o módulo de finura. Por isso que eu acho, gente, que a definição, a norma não deveria chamar módulo de finura. Porque gera essa contradição. Deveria ser módulo de grossura. Quanto maior o módulo de finura, mais grosso. Tá errado, velho. Põe logo o módulo de grossura. Quanto maior o módulo de grossura, mais grosso o agregado. Verdade. Fica contraditório. Exato. Então, o nome tá... Então, lembre, quando falar de módulo de grossura, de finura, lembre logo, não, ele quis dizer módulo de grossura. Porque é o que ela mede, na verdade, o retido acumulado na peneira. Certo? Então, tanto menor o módulo de finura, mais fino é a areia. Certo? Tanto menor significa que os grãos passam por todas as peneiras que resta pouco. Veja, se eu tivesse... Eu não conheço isso, não. Eu nunca vi. É só efeito didático. Eu nunca vi isso. Se eu tiver uma areia com módulo de finura 0, ou seja, uma areia que passa por todas as peneiras, realmente eu não conheço. Agora, professor, se a gente analisa a parte entre 0 e 1, que a gente observa a porcentagem, por que os valores dá mais de 1, 1,5, 3,5? Porque você pode ter... e essa soma aqui que a gente fez está errada até. Não é assim a soma, não. É assim. 17, mais 17 dá quanto aqui? 34. 34... É cumulativo, né? A soma do percentual retido acumulado. 17 mais 34, 51. 34, 51, 51, 68. Ótimo, siga aí. 85, né? 45? 85. 85, não tem como voltar. 85. Deu a mesma coisa. E aqui é quanto? 100. 17 chega a 100.
Eu gosto de fazer... Eu já coloco as contas, eu sou um dependente do Excel. Eu já peço para... Cadê? Onde é que está? Não tem nenhuma pasta aberta. Esse Windows permite aqui. Vai, meu filho. O que a gente faz? Quando a gente faz a curva de distribuição granulométrica, a gente já calcula o módulo de finura. Áudios não é aqui também, está no Dropbox. Minhas planilhinhas criadas para usar dados de areia. Não quero dados, eu quero composição. Então, lá no final, olha, eu já... Ah, não, aqui é brita. Eu já tenho inclusive uma classificação e a gente já faz a conta direta do módulo de finura. Ou seja, isso aqui, olha, é a soma do percentual retido acumulado dividido por 100. Então, isso aqui vai me dar direto o módulo de finura. Aí eu consigo classificar areia 1, deu 0,78. 0,78 menor que 2,4 é uma areia fina. Essa daqui deu 3. Inclusive está errado. Deu 3, não, está certo. Uma areia média. E entre 3,3 e 3,9, uma areia grossa. E aí... Aqui está a fonte, que é essa classificação tem naquele livrinho que eu passei para vocês, ó, da Carmen Couto. Ela traz essa faixa de módulo de finura e a classificação da areia. Se for maior que 3,9, é uma areia muito grossa. Mas aí o princípio para entendimento de módulo de finura é o que Luan apresentou. A maioria falou aí que é entendimento não de criar uma regra, tanto maior o módulo de finura, mais grossa não, melhor entender o que é que isso significa e interpretar os dados. Claro, tanto maior o módulo de finura, mais grossa é a areia, porque ficam mais retidos aí na peneira. Dúvidas, Flávio? Não, professor. Pode tocar o barco? Pode. Então, a gente precisa precisa do módulo de finura do agregado miúdo, porque é o agregado miúdo que preenche os vazios do agregado graúdo, e precisa também do que a gente chama de D máximo. Eu preciso do D máximo do agregado graúdo. Ô, computador, volte. Resolveu travar agora. Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Agora voltou. Sim, professor. Beleza. Então, a gente precisa do agregado graúdo, eu preciso ter o D máximo. É importantíssimo, gente. Importantíssimo. Eu preciso, numa estrutura, eu tenho, por exemplo... tá torto minha habilidade aí. Eu tenho armaduras. Se eu tenho já a distância entre uma armadura e outra, essa armadura ela pode funcionar como peneira para o agregado.
Se eu tenho um agregado que é maior do que a distância entre as armaduras, você lança o concreto, o que é que vai acontecer? Eu lancei o concreto por este lado, do lado de cá, frente. Esse concreto precisa preencher toda a peça. Claro, não vai passar agregado graúdo para o lado posterior. Por que não vai passar? Porque porque a armadura vai impedir a passagem, vai funcionar como uma peneira. Então, jamais o agregado de máximo pode ser maior que 1/3 do menor afastamento entre as armaduras. Uma regra simples, mas que muitas vezes é esquecida. Então, você vai escolher o agregado. Quem é que vai ditar o tamanho do agregado? O espaçamento das armaduras. A gente precisa também da massa específica e da massa unitária. Veja, a massa específica é diferente da massa unitária. A massa unitária, ela é... Então, eu pego, por exemplo, o volume dos agregados com vazios. Então, aqui eu tenho, por exemplo, 1 litro de agregado. Então, o que é a massa unitária? É a divisão da massa desses agregados pelo volume. Só que esse volume insere os vazios. Aí a gente chama de massa unitária. A norma chama massa específica aparente. Eu prefiro massa unitária. Mas massa unitária e massa específica aparente é a mesma coisa. Massa específica, não. É a relação entre a massa do agregado dividido pelo volume do agregado. Então, a massa específica sempre é maior que a massa unitária. Então, a nossa brita aí de cruz deve estar em torno de 2.600 quilos por metro cúbico. É uma brita granítica. Isso é a massa específica do grão. Já a massa unitária está em torno de 1.700 quilos por metros cúbicos. É mais leve que o cimento, né? Sim, sim. O cimento é mais denso. O ser mais leve depende do volume. Então, eu diria que é mais denso. Isso. Eu sei que você falou isso, mas eu entendi o que você disse. Entre Mas é aspas. melhor... Hã? Entre aspas. Põe as aspas. É bom pôr as aspas. Porque realmente a brita é mais leve, depende da quantidade de brita, depende da quantidade de cimento. Mas o cimento é mais denso do que brita, isso é fato. Para medir, para aferir trabalhabilidade, nós precisamos de um ensaio chamado ensaio de abatimento de tronco cônico. É um ensaio... Opa, não. Espera aí. O ensaio de abatimento de tronco cônico é um ensaio simples. Cadê onde está? Oi, diga, Luan. É Caio. Esse ensaio de abatimento... Vale, Caio. Esse ensaio de abatimento de tronco cônico é a mesma coisa do slump test? Ou é diferente? A mesma coisa. Ah, beleza, valeu. Mesma coisa. É porque no Brasil, tem pessoas que não gostam da expressão slump. É norte-americanizada. Então, a norma não chama de slump, a norma chama de ensaio de abatimento de tronco cônico, mas comumente é chamado de slump test.
Então, observe, eu vou tirar o áudio. Ó, vamos lá. Então, o que você tem que fazer? Oi? Tava sem áudio já. Tava sem áudio. Vocês já ouviram, não foi? Não. Meu Deus. Não. Não. Olha, e eu achando que estava sendo narrado. O que eu faço para ser ouvido? É porque o senhor está compartilhando a tela inteira, né? Sim. Ele só compartilha o áudio quando você compartilha a guia. Ô, professor, o seu áudio aí desligado do ali. vídeo, ele está desligado. O áudio do vídeo está desligado. Olha o vídeo. Mas ele desligou depois, gente. É porque quando compartilha como tela inteira, ele não compartilha o áudio, não. Eita, não sabia A desse. não ser que o senhor coloque como o microfone estéreo, né? Que aí... Externo? Estéreo. É uma configuração do computador, porque aí o que o senhor estiver ouvindo, a gente também ouve. Peraí, então você vai me ajudar, porque eu preciso... Vai dar problema? Peraí, não, eu vou... Peraí, só um instante, eu vou ver se eu consigo. Eu consegui. Por que eu não vou conseguir? Vou parar. Quase ninguém pode falar, né? Não, tenha calma. Vamos testar. Se funcionar, vocês... Peraí, que eu acho que agora vai funcionar. O ensaio consiste em preencher o molde tronco cônico com concreto em 3 camadas. Adensada, batimento, ensaio. Estão ouvindo ou não? Estamos ouvindo, professor. Está ouvindo? Só não está vendo o vídeo, só. Calma. Oi, então, ouviu, Dilce? Está ouvindo, mas o vídeo não aparece no áudio. Porque eu ainda não compartilhei. Agora vai dar certo. Tem que dar certo. Não vai dar certo. Vai dar sim. Vamos lá. Eu pensando que vocês estão ouvindo. Pronto. Vamos testar. Ensaio de abatimento. Ouve e vê. Sim, professor. Sim. Então, Sim, agora está normal. Então agora vamos voltar. Ensaio de abatimento do concreto. A consistência do concreto está relacionada às características e proporções dos materiais empregados, permitindo correlacioná-lo com a mobilidade da massa e coesão entre seus componentes. Para concretos convencionais, exceto o concreto autoadensável, o ensaio consiste em preencher o molde tronco cônico com concreto em 3 camadas, adensadas com 25 golpes da haste de compactação, conforme orientado pela norma NM67 concreto, determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone. Após o preenchimento do molde, rasar o topo e limpar a placa de base para não interferir no resultado do ensaio. A operação de retirada do molde deve ser realizada de 5 a 10 segundos com um movimento constante para cima, sem submeter o concreto a movimentos de torção lateral. Imediatamente após a retirada do molde, medir o abatimento do concreto, determinando a diferença entre a altura do molde e a altura do eixo do corpo de prova, que corresponde à altura média do corpo de prova desmoldado em milímetros. Então vamos lá, vamos voltar. Agora vai ser, ao invés da narração dele, minha narração. Olha, alguns detalhes que são importantes. O concreto lá está girando em si, na betoneira. Então, o que é que vai ser feito? Há uma coisa que está antes, observem. Ele não fala, mas a norma recomenda, ó. Aí um pouquinho antes, Cleiton. Mudar a mão aqui do mouse. Estou usando a mão esquerda e ela não tem a mesma habilidade. Espera lá. Então, olha, a primeira coisa é aqui, essa visão. Vejam que a base, ela está úmida. Quando a gente faz esse ensaio em campo, ou seja, na obra,
a gente não tem uma superfície plana. Às vezes, na obra, você tem um terreno que é íngreme, você tem uma brita que deixa essa base irregular, a superfície irregular. Então, o que a gente faz é pegar areia, joga no solo, deixa plano, acerta para ela ficar plano, sem inclinar para um lado, ela tem que estar na horizontal e plana, e coloca a placa metálica do tronco cônico e umedece. Veja que está úmido, não pode estar seco, tem que estar úmido a placa e o cone, ele tem que estar úmido em si. Aí o que a gente faz? Coloca o cone e pisa nas abas laterais, tem que pisar nessas abas laterais, coloca aí o funil, e o que ele sai? Pisou. Gente, importantíssimo, não pode folgar o pé. Esse é um ensaio que realmente tem que fazer para ver esses detalhes. Se você estiver colocando concreto nas 3 camadas e tirar o pé, o concreto sai aqui pela lateral. Não dá. Tem que manter firme os pés. Aí colocou a primeira camada, essa a gente divide visualmente, no olho mesmo. Agora eu acho que é 1/3, 25 golpes. E o 25 golpes é com a queda da haste, não é tipo socar, é a queda da haste padrão. Professor? Oi. Esses 25 golpes aí vai ser só uma vez ou, por exemplo, bota uma camada 25, bota outra camada 25? Vai só uma vez, né? Olha, na camada é só uma vez. É importante a tua pergunta. Veja, a primeira camada ela está aqui, não é? Você já aplicou 25 golpes. Quando você puser a segunda camada, mais 25 golpes nessa camada. A recomendação é que quando a gente aplica o golpe, ela não seja, por exemplo, na segunda camada, deixando a haste até o fundo. Porque se você jogar a haste até o fundo, a segunda camada fica com 25 golpes. E a primeira camada com 50. Então, qual é a recomendação? 25 golpes na primeira camada, depois 25 na segunda camada, deixando passar um pouquinho para costurar as camadas, para quando você tirar o tronco, não ficar 3 camadas aí muito claras. Então, para cada camada tem espessura específica por norma, né? Não, a norma não diz assim que tem uma espessura específica. Isso a gente faz no olho. Como é que faz no olho? Olha assim, olha, está aproximadamente 1/3. Aí começa a aplicar golpes. Segunda camada, olha, já preenchi mais ou menos 2/3. E a última camada a gente não deixa aqui nesse limite, não. Porque se você deixar no limite, quando você aplicar as camadas, que adensar, ele vai baixar e vai ficar uma região aqui sem concreto. Então, a gente costuma, a última camada, colocar bem mais alto do que o limite do tronco. Para depois de adensar, sobrar concreto para você tirar e ele ficar no nível. Aí, professor, os golpes não usa muita força não, né? Usa só o peso do... Não, nem deve usar força. Usa só o peso do material mesmo, né? O que a gente faz é soltar a haste, deixa a haste cair e acompanha. No início, é um ensaio simples de fazer. O sucesso do tronco cônico está justamente nisso. É um ensaio muito simples de fazer. Mas no início, a haste cai da mão, falta habilidade. Isso que a gente via lá com os alunos na UFRB. Falta habilidade, a haste cai, mas depois de fazer 2, 3 vezes, assim, agora eu tiro de letra isso. Não é um ensaio difícil de ser feito. Então, aplicou aí os 25 golpes em cada camada. Veja, ó, ele já está tirando o funil, né? Tira o excesso. Eu gosto, ao invés de usar o funil, eu tiro com a colher de pedreiro, para evitar que fique esses vazios aqui na superfície. Ele bota um pouquinho de argamassa aí para
ficar bem regular e a superfície facilitar a medida. Aí, olha só. Esse aqui é uma coisa que é interessante, gente. Ele vai tirando, suspendendo o funil e olhando a direção que o concreto vai inclinando. Veja, o ideal é puxar na vertical. Mas com experiência, a gente fica olhando aqui para o furo e vendo se o concreto, por exemplo, está tendendo a cair para esse lado. Se ele estiver tendendo a cisalhar para esse lado, a gente puxa o cone um pouco para cá, para permitir que ele não abata cisalhando, caindo para a lateral. O ideal é que o abatimento ele seja realmente como está aí na figura. Ó. Ó, ele vai até, ó, veja, ó como ele inclinou o tronco. Ó. Ele percebeu que a tendência é que ele caísse para cá. Aí o que foi que ele fez? Ele puxou, inclinou um pouquinho para o lado dele. A norma diz puxar na vertical. Ela não fala. Esses são macetes que a gente aprende fazendo ensaio. Então, puxa na vertical, como ele inclinou, ele percebeu que ia cair para cá, cisalhar. Quando cisalha, não dá para fazer a medida do abatimento, porque isso aqui não fica na horizontal. Fica assim, ó, inclinado. Ô, professor. Estou lhe ouvindo. Depois que dá os golpes, a gente tem que esperar algum tempo para retirar o cone? Não. E outra coisa, tem algum macete, alguma técnica para você tirar os 2 pés da base depois que dá esses golpes, sem ter que ele vazar depois, porque depois tem que tirar, né, para levantar o cone. Perfeito. Olha, a tua pergunta aí que é essa fase aqui, ó. Ele está com o pé, né? Está com o pé aqui. Ele tem que tirar o pé e segurar aqui. O macete não tire o pé antes de segurar nas hastes. E o que a gente faz antes de tirar o pé, segura na haste e empurra o tronco para baixo. Se você tirar o pé antes de segurar o tronco, se o concreto for fluido, você perde o ensaio. Porque você tirou o pé, ele tende a empurrar a haste e sair aqui pela lateral. Então, o que a gente faz? Segura aqui nas hastes laterais com a mão, empurrando o tronco para baixo, empurrando na base. Aí tira os pés e aí vai suspendendo num intervalo aí de 10 segundos. Mentalmente a gente faz 1, 2, 3, 4, 5, e vai subindo o tronco e evitando que ele caia lateralmente. O ideal é que ele caia na vertical, que ele tenha um abatimento e não um cisalhamento. E aí o que a gente mede, aí tá até, olha como ele inclina um pouco, vai puxando, opa, acertei, pronto, ó. Fica até uma manchinha aqui na lateral, mancha não, mais liso na lateral, que ele usou o cone para ele ficar na vertical. E o abatimento, que a gente chama de tronco cônico, a altura inicial do concreto, digamos, era até aqui. Esse é o abatimento, é a distância entre a posição inicial, que é a altura do cone, e a posição final que ficou o concreto quando você tirou o cone. Tanto mais fluido for o concreto, maior é o abatimento. É tanto que concreto autoadensável não tem abatimento. Não faz sentido. Se você puser num cone desse um autoadensável, quando você tirar o cone, você vai perceber que ele abate até a base e que ele começa a espalhar. Então, a gente não fala em autoadensável, em abatimento. A gente fala em espalhamento do concreto na base. Aí tem um segredo aqui, olha. Quando você virar, tem gente que pega e deixa cair o tronco na base. Não pode, tem que colocar com cuidado. Se você deixar cair, vibra, o abatimento aumenta. E não é um abatimento natural, é um abatimento devido à queda do cone. Colocou aí, simplesmente, ó, colocou a haste. O interessante aqui, veja, isso é macete também. Olha, ele coloca o lado sujo de concreto para cá. Ele não coloca o lado sujo para cá.
Porque se você pega esse lado que adensou e vira para aqui, você vai perceber que atrapalha a medida com a trena. Então, o que é que se faz? Vira ao lado, põe para lá e mede o abatimento. Então, quando eu digo que teve um abatimento de 160 milímetros, eu tenho a posição inicial do concreto e ele abateu 160 milímetros. Um concreto que abate 220 é um concreto mais fluido. Um concreto de abatimento 0 é um concreto extremamente seco. Outra coisa que é importante, vejam, a superfície desse concreto aqui está bem argamassado. Não aparece brita. Então, a aparência de concreto no estado fresco tem que ser essa, não pode estar aparecendo brita. Se aparecer brita, no momento da concretagem, formam-se ninhos de concretagem. Então, eu não consigo enxergar. Professor, Oi. Quanto mais água, mais abatimento, né? E, tipo assim, naqueles concretos que utilizam-se aditivos para, tipo assim, que ele, no caso, ele tem uma menor relação de água-cimento. Perfeito. Aí utiliza aditivo dele para ele ficar mais fluido, né? Tipo assim, Isso. ele também, isso. Aí, quando recebe esse concreto, também faz o slump test com desse aditivo do mesmo jeito? Do mesmo Faz, jeito. né? Do mesmo jeito. Tá. Do mesmo jeito. Ou seja, com o uso do aditivo, porque o que eu tenho aqui, ó, a altura do molde é 300. Veja, se ele abater 220, ele praticamente abateu todo o tronco cônico. Um concreto, para ser bombeado, ele tem que abater no mínimo 160. Menos que 160 não pode ser bombeado. Quer dizer, tem empresa até que faz, mas não deve ser bombeado porque danifica a bomba. Eu já soube que algumas centrais têm bombeado, mas outras assim. Critério vai bombear? Abatimento mínimo de 160. Abatimentos menores que 160 forçam a bomba. E o equipamento mais caro de uma central misturadora é a bomba de concreto. É o mais caro. Mas aí é a escolha. Então, se esse concreto atingiu 160 por meio de aditivos, você recebeu e vai bombear o concreto? Tem aditivo, eu não preciso fazer o ensaio? Precisa. Precisa. A vantagem no concreto convencional, esse abatimento vem só por conta da água. No concreto com aditivo, vem por conta do aditivo também. Mas precisa fazer, sim, o abatimento, fazer a leitura. Professor, Oi. só uma curiosidade. Eu estava lendo, tem gente que bota açúcar no concreto, cozinado dentro do caminhão para não endurecer. Rapaz, eu sei dessas ideias meio malucas mesmo. Não use açúcar não, pelo amor de Deus. Mas não endurece não, concreto realmente acontece isso? Interfere na pega, sem dúvida. Interfere na pega. Veja, não endurece, as perguntas agora já são mais específicas. Não, no caso não atinge a parte do... Interfere na pega. Na pega, tempo de pega. Aumenta no caso, não? Eu tive um colega, isso não aconteceu comigo, mas eu tive um colega que teve problema de pega com concreto. Ele estava produzindo concreto e entregou, e o concreto lá na obra não atingiu a pega com 1 dia, com 2 dias. Com 3 dias ele estava fluido. E aí vai se investigar o que aconteceu. Foi difícil identificar, mas foi justamente a caçamba, que estava transportando brita. Ao mesmo tempo, ela transportava brita e cana-de-açúcar. E aí foi um prejuízo enorme causado pelo transporte da brita. Então, não é recomendado, gente. Se você quer alterar tempo de pega, se você quer interferir
no mecanismo de endurecimento, use aditivo, não use açúcar, não. Primeiro que você perde a garantia. Tem gente usando detergente, mostra... eu vi no YouTube. Pelo amor de Deus. Não O detergente já ouvi dizer que é para deixar mais lubrificado para fazer Exatamente. Tem o mesmo papel dos aditivos superplastificantes. Mas profissional de engenharia não usa detergente. Então tendo receita. Então, se você quer usar, boa sorte. Se der algum problema, efeito colateral, a responsabilidade é sua. Você tem dinheiro para arcar com as consequências de efeito colateral. É escolha, né? É porque cada material tem o pH, seu pH, né? Pode ir o pH. Não, é assim, Luan. Detergente é para lavar louça. Superplastificante, você tem a garantia do fabricante. Interfere? Sem dúvida, interfere. Se você está usando um detergente, interfere no abatimento. Mas você quer trazer essa responsabilidade para você, faça isso e assuma as consequências. Porque se der problema, o consumidor vai dizer, a responsabilidade é sua. Se der problema com um aditivo, a responsabilidade não é sua, é do fabricante que lhe forneceu. Ponto final. Professor, Oi. uma dúvida, por favor. O D máximo da brita, ele altera o abatimento do concreto, e nesse caso pode ser misturado duas dimensões de agregado para ter um melhor empacotamento no concreto, mas isso vai agregar algum problema na projeção do concreto em determinadas alturas? Vai sim. Tanto maior o diâmetro do agregado, mais difícil bombear, se for um concreto bombeado. Então, se você precisa bombear, os melhores concretos são produzidos com agregados menores e compensados. Então, quando você pergunta, é adequado misturar 2 agregados, 3? Sim. Quanto melhor a composição dos agregados graúdos, melhor é o concreto. Respondi, Jailton? Ok, professor. Então, olha, e aí a gente finaliza hoje, são quase 12 horas. O abatimento do concreto, ela é definida pela NBR 8953, 2015. Então, concreto extrusado, vibroprensado, centrifugado, concreto de bloco, por exemplo, o abatimento está entre 10 e 50 milímetros. Só que define a norma. O senhor está apresentando? Estou, né? Eu não... Peraí, fiz bobagem agora. Esqueci de apresentar. Oi. Certo. O que a gente faz? A gente vai ver isso... o que a gente faz, na verdade? Lembrei da tua pergunta. Olha só. Digamos que eu precise... Já está aparecendo para vocês agora, né? Eu já fechei aqui, está aparecendo. Mas está aparecendo como se você estivesse mostrando a sua apresentação. Então é o seu. Aí parece 2 telas, no caso. É como se estivesse mostrando a sua estrutura da apresentação, entendeu? Isso. Espera aí, então, aqui falha na apresentação. Ô, professor, uma pergunta rápida. O teste que a gente faz o tempo de pega do cimento, ele é o mesmo dentro do concreto ou é diferente? Como é, Luan? Não ouvi não, que aqui apareceu um sonzinho da apresentação. O tempo de pega do cimento... Ele vai ser igual no concreto?
tende a ser igual. Se você não usou aditivo, vai ser igual. E quem gera a pega do concreto é a reação do cimento. Uau. Certo? Eu estava vendo um material aqui sobre o teste de Vicat. Aí ele fala lá umas especificações. Aí eu fiquei na dúvida se serviria, se era o mesmo caso para concreto. A gente faz inferência a partir da pega do cimento mesmo. E aí pelo ensaio de Vicat. Aí agora estão vendo? Sim, professor, tá certo agora. Então, o que a gente tem? Concreto. Olha só, a gente vai calcular, por exemplo, para atingir um concreto, para usar em elemento estrutural, de lançamento convencional, o abatimento, digamos, está entre 100 e 150. Vamos falar aí de folga de água. Então, eu vou atribuir aqui um valor de 150 litros de água por metro cúbico de concreto. Vai chegar a esse número daqui a pouco na dosagem, acho que não mais hoje. Aí o que a gente faz? A gente vai inserindo essa quantidade de água na verificação do traço. E aí o que eu observo? Eu observo que eu atinjo um abatimento de 140 milímetros com um consumo de água de 120. O que isso significa? Que eu ainda tenho uma folga aí de 30 litros, correto? Isso me deu uma folga para ter esse abatimento. Mas aí eu ainda, enquanto tecnologista de concreto, digo, olha, eu posso aumentar essa folga. Eu posso substituir parte dessa água por aditivo. Aí eu começo a inserir aditivo e consigo esse abatimento. Posso até, por exemplo, inserindo aditivo, conseguir os 160 com 90 litros de água por metro cúbico. Olha que maravilha. Eu usei aditivos. O aditivo me permitiu atingir 160 milímetros com 90 litros. Então, isso aqui me dá uma folga de 60 litros. E olha, esse consumo de água, a gente vai ver lá na curva de Abrams, tem uma relação com a resistência à compressão. Então, se eu preciso de 20 MPa, a curva vai me dizer que o volume máximo de água que eu tenho que usar é 150 litros. Então, se eu usar 160, não dá mais 20 MPa. Meu volume máximo é 120. Perdão, 150. Então, se eu conseguir na minha central, com aditivo, fazer uma mistura com 90 litros e cheguei aos 160, me dá uma folga de 160 litros. Resultado, mandei esse concreto para a obra, chegou lá, não deu o abatimento de 160, deu um abatimento, digamos, de 90. Aí você, como gestor da obra, diz logo, epa, 90 não. O abatimento aqui tem que ser 160. Aí você liga para a central. Aí a central diz assim, olha, você pode injetar 40 litros de água. Aí muita gente me pergunta, diz assim, eu estudei lá na disciplina que a gente não pode acrescentar água ao concreto. Por que a central manda acrescentar água? Porque ele está no limite dela. Olha, eu sei que eu usei 90, eu posso usar até 150 litros. Então, se eu acrescentar 40, eu vou ter 130 de água. Ainda está abaixo do limite máximo para me dar uma resistência de 20 MPa. Acrescentei 40. Deu quanto de abatimento? 150. 150 passa? Beleza. 150 passa. Está na faixa aí de 100 a 160. Acrescentei, então, 40 litros. Ficou com 100. Está no limite inferior. Não passa, não. Tem que bombear, ou tem que acrescentar até 160.
Aí você acrescenta mais 60 litros e não chega no abatimento adequado, acabou, meu velho, chegou no limite. Ou seja, mesmo com a folga de água, esse concreto pode já ter entrado em pega. Então, a folga vem nesse sentido. É preciso ver qual é o limite máximo de folga para que você possa ir acrescentando. E a gente tem esses parâmetros. Um concreto, para ser bombeado, ele tem que estar nesse limite, de 160 a 220. Sim, você tem que indicar o tipo de lançamento. Você tem que informar a central qual FCK você precisa, qual vai ser o uso do concreto, como é que você vai lançar. Você que diz isso, você que está na obra, que você vai dizer para a central. Não, eu quero um concreto seco. Eu quero um concreto para ser usado na confecção de bloco. Geralmente, bloco é rodado na própria empresa. Eu quero para fundação, então basta 120 milímetros. Eu quero abatimento tanto. Quem é que define isso? Você que está na obra, não é a central que define isso. É você que está na obra, que você que sabe o uso. Então, você vai indicar para a central qual concreto que você precisa. Você precisa quanto de FCK? Você precisa de abatimento em torno de quanto? Você que vai ter que dizer à central quais são as características do concreto que você vai precisar. Por isso, é importante definir o abatimento, não no que você imagina, mas utilizar o parâmetro da norma. A norma vai te dizer qual é o tipo de concreto e qual abatimento você precisa para cada um deles. Dúvida? Vou encerrar hoje, já são 11h58. E aí, na próxima aula, a gente já entra na parte específica de dosagem.